Bom, vamos ao bem-vindo, né, a essa aula, eletricidade básica, né? Aqui o foco, né, é no Enem, né? O Exame Nacional de Ensino Médio, né? E também serve para concurso, né? Concurso público. O importante, eu vou deixar uma mensagem, principalmente para os jovens, né, que estão ansiosos, né, para fazer o vestibular, para ingressar nas universidades brasileiras. O jovem, pela característica, ele quer ver resultados a curtíssimo prazo. Então, por exemplo, na física, na matemática, né, que são exatamente áreas, né, que eu conheço, né, por favor, mudem um pouco essa forma, né, de pensar. Né? Por quê? Porque é o seguinte, quando você aprende direitinho os conceitos, né, esses conceitos, eles demoram, evidentemente, né, mas você fica, né, com base para resolver problemas. Né? Já se você decora, memoriza cada problema, é impossível, né, de você dominar o assunto, é impossível. Mas se você domina a origem, isto é, a metodologia para se chegar a resolver exercícios, né, eu garanto a vocês que vocês vão ganhar tempo, tá? Porque a tendência, até nos cursinhos de vestibular, né, eu sei que eu fiz, né, vestibular para engenharia, né, em 1962, né, a minha visão era outra. Né, porque você pensa que você está sendo rápido, não é? Você está sendo apressado. Pode acreditar nisso aí. Tá? Então, quando você aprende, né, decora a fórmula, ela é válida para determinadas situações. Né? Quando mudam as situações, aquela fórmula já não é válida, não vai ser válida. Tá? Já que se você aprende a metodologia, né, repetindo, errando, você fica apto, né, a resolver os problemas, no caso relativo aos vestibulares, né, do ensino médio. E algumas universidades também, que não seguem, né, o exame do ensino médio, também. Tá? E garanto a vocês que esses conceitos básicos também vão servir, né, nos cursos de graduação das engenharias. Quando eu fiz engenharia mecânica, eu estudei, né, eletricidade. Né? E é muito importante, né, esse preâmbulo, né, para vocês, né? E também alguns, né, que estão fazendo até graduação, mestrado, doutorado, não procurem fórmulas, procurem metodologias, né, que levaram a essa forma. Essa é a minha mensagem, que é muito, muito, muito importante. Tá? Então é o seguinte, quando nós falamos de eletricidade básica, o que acontece nesse produto? Eu coloco, né, de imediato, né, a analogia com a hidráulica. Né? Então você tem uma analogia com a hidráulica. Fica muito mais fácil, né, de você entender, né, que essa hidráulica, né, vocês do ensino médio, vocês veem, né, experimentalmente todos os dias. Né? Você ou mora numa residência, né, ou mora num prédio, eu garanto a vocês, né, que lá no topo tem uma caixa d'água, certo? Então você tem uma energia chamada energia potencial. Né? Quando você abre a sua torneira, o que você faz? Né? Você usa essa energia, né, que está armazenada, certo? E para você ter, por exemplo, escoamento, água na sua torneira. Tá? O mesmo acontece com a eletricidade, é a mesma coisa. E eu falo, né, de uma forma bem clara nos primeiros vídeos desse produto aí. Tá?
é muito interessante, né, vocês seguirem, né, para aprenderem, né, a metodologia. Aí nós falamos da analogia, né, no caso dessa diferença de potencial, né, com a voltagem. Voltagem é energia, tá? É energia, é uma carga, né? É uma carga, tá? Que é muito importante, né? É uma diferença de potencial, né? Essa voltagem que está na tomada aí, né, de vocês, né, nossas, né, elas referem-se à energia, né? Um outro, né, quando você tem um escoamento, né, por exemplo, numa torneira, é a tua corrente elétrica, né, que vai ser carga sobre tempo, né, coulomb sobre tempo, que é chamado de ampere, né? Olha a analogia, certo? Você tem uma determinada resistência, né? Quando você fecha um pouquinho a torneira, você diminui a vazão. Então, quando você coloca um resistor no circuito, né, você automaticamente diminui a sua corrente, né? Corrente elétrica, vazão, né, que é massa sobre tempo, né? É muito, e a resistência, né, ao escoamento é análogo ao atrito, né, ao atrito, ou então quando você reduz, né, o diâmetro, né, de uma tubulação. Como, professor? Fechando um pouquinho a torneira, né? Isso é análogo a você colocar um resistor em um circuito elétrico. Também você pode ter, né, circuitos, né, em série, né, aqui você tem uma diferença de potencial, aqui, né, aqui você tem um resistor R1, um resistor R2, e aqui você tem uma determinada corrente, né? Elas podem estar em série, né, ou então, né, você tem aqui, ó, você tem aqui resistores, né, no caso, né, em paralelo, né? Aqui eu vou supor R1 e R2, né? Então você tem uma corrente aqui, ela vai vir uma parte para cá e uma parte para cá. Aqui é I, né? Aqui você vai ter I1 e aqui você vai ter I2, né? Aqui é a minha diferença de potencial, né? Que é V. Olha só, isso aqui é o circuito em paralelo, né? Como é que eu vejo isso aqui, né? Por exemplo, né, num prédio ou numa casa, né? Você tem lá uma diferença de potencial, certo? Uma parte, né, da vazão da água, por exemplo, vai para a torneira, né, da cozinha, e uma outra parte, né, dessa vazão, né, vai, por exemplo, para o banheiro, tá? Então, aqui é um circuito em paralelo, né? Como eu vejo essa analogia dentro da sua casa, né? Que é você ter uma diferença de potencial, né? Uma energia, né, está associada, por exemplo, a iluminar, por exemplo, né, como nós estamos tendo agora, né, esse meu escritório, né? Quando você apaga a luz, né, lá, por exemplo, na sala, né, você pode ter corrente, né? Por quê? Porque o circuito dentro de uma casa é em paralelo, né? Se fosse em série, né, quando você apagasse uma luz aqui, apagaria todas as luzes da casa. Então, essas analogias são muito, muito interessantes, né? E você se depara, né? Vocês, né, se deparam, né, no teu dia a dia na sua casa, tá bom? Então é isso que é o desenvolvimento, né, a metodologia para você resolver problemas. E outra, nesse produto nós temos, né, eu coloquei várias questões de vestibular, todas elas resolvidas detalhadamente. Então é um material bem rico, né, para vocês, tá? Então estudem bem. Uma sugestão que eu dou para os alunos, né, sempre bota um papel, né, e escreve. Você, ao escrever, né, você está memorizando, está entendendo, certo? Aí dá uma pausa, né, no vídeo, volta e tenta entender. Não tenho pressa, tá? Não tenho pressa. É a pressa, né, que faz com que vocês, né,
se voltem sempre para um determinado problema, né? Que não é o caso. Aqui é a metodologia. Né? Esse é o conselho que eu dou para vocês em quaisquer disciplinas, né, que eu conheço. Né? Matemática, aplicação, geometria, trigonometria, né? Sempre estudem, né? Hard work student, né? Estudante que trabalha duro. Né? Tenham dúvida, a dúvida faz parte do aprendizado. Né? Botem isso na cabeça. Né? Para finalizar, né, o exemplo que eu dou sempre, né? A pessoa, né, pode ser jovem ou adulto, né, que se propõe, por exemplo, né, a treinar natação. Então ele tem o técnico dele, certo? Evidentemente, né, que as primeiras braçadas, né, você praticamente não vai, né, desenvolver. Né? Então você tem que errar muito. Esse é que é o grande truque. Né? O erro faz parte da aprendizagem. Essa é a minha experiência em mais de 50 anos, né? Geralmente, né, para uma de graduação, mestrado e doutorado. E é assim que funciona também para o ensino médio. Tá bom? Então, seja bem-vindo, né, a esse produto. Depois eu vou colocar eletromagnetismo básico, certo? E nós vamos trigonometria, geometria plana, toda dentro desse enfoque. Né? Tá claro? Então é isso. Sejam bem-vindos, então, ao produto.